O nosso mercado de valores, ele surgiu com a criação do Conselho Monetário Nacional, em 1967, se a memória não me trair. E aí foram criadas as bolsas de valores, as sociedades corretoras, e na ocasião foi criado um decreto chamado Decreto-Lei 157. Esse decreto, ele permitia que as pessoas, parte do imposto de renda que eles tinham que direcionar para a Receita Federal e para o governo, eles comprassem ações. Então, era uma iniciativa muito parecida com o que sempre aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe previdência, tá certo? Então, 87%, 88% da população, eles têm ações. Então, a renda mensal deles e a aposentadoria deles é lastreada o quê? É lastreado num instrumento de sustentabilidade que são a participação através de ações em empresas de grande porte ou empresas que tenham assim projetos bons. Então, naquela ocasião, criou-se o Decreto-Lei 157. No entretanto, um famoso banqueiro da época, Roberto Campos, ele conseguiu convencer as autoridades de que o brasileiro não ostentava capacidade de comprar bem, de comprar ações, enfim. E ele conseguiu fazer com que, na ocasião, fosse criado o Fundo Fiscal 157. E todo aquele projeto de se tentar criar uma mentalidade de investimento a médio e longo prazo na geração de riqueza foi por água abaixo. Porque na hora que os recursos passaram a ficar para o banqueiro administrou os recursos ao sabor dos seus interesses. E criou uma série de empresas aí, onde os grupos mais beneficiados foram a Sadia, né, que cada vez que ela montava uma empresa, ela obtinha recursos do 157, e o grupo Gerdau também. Então, houve uma primeira intenção das nossas autoridades da época em fazer com que houvesse o direcionamento de recursos individualmente para que todos se conscientizassem que investir em ações de bons projetos, evidentemente, a coisa seria boa. E isso, lamentavelmente, não aconteceu, e hoje o mercado ele sofre essa penalização que foi imposto ao mercado. Eu tenho brigado muito para que se voltem as baterias no sentido de tentar formalizar, tentar criar essa mentalidade de investimento na geração de riqueza e que seja a médio e longo prazo. Então, hoje nós temos um mercado, basicamente, constituído de fundos, tá certo? E o fundo, por que ele é maléfico? Porque um administrador de fundo, ele pensa por 2 mil, 5 mil, 8 mil. Então, ele desenvolve uma operação qualquer, desenvolve um trabalho, e se fosse ao contrário, quer dizer, se nós tivéssemos a participação de investidores individuais, provavelmente nós não teríamos a situação de pressão que existe no mercado até hoje. Então, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: nós, de 1967, 70, nós tentamos fazer um mercado como os Estados Unidos, mas, infelizmente, o banqueiro conseguiu desviar a atenção das autoridades e até hoje nós estamos sofrendo essa situação indesejável no mercado, porque todos os senhores, ou pelo menos a maioria, né, tem medo da Bolsa. E a Bolsa não há que ser temida, porque ninguém investe na Bolsa. O mercado também não há que ser temida, porque ninguém investe no mercado. Nós investimos em quê? Em projetos de empresas que preferencialmente tenham assim, uma atividade perene, né? E dentro dessa atividade perene que tenha o quê? Que tenham sustentabilidade, tá certo? Então, dito isso, eu diria o seguinte: em 1971, 72, eu assisti com muito pesar que os fundos de previdência privada começaram a ter problemas sérios. Então, eu consegui detectar
que a nossa estrutura previdenciária provavelmente ela não iria ter a possibilidade de nos permitir uma provedoria capaz de uma vida digna. Eu realizei um pequeno ensaio com 10 pessoas contribuindo para uma estrutura previdenciária durante 30 anos. E cheguei à conclusão que o pecúlio que se formava não dava para aposentar o cidadão mais do que 3 anos. Então, eu concluí o seguinte também, que o cidadão da iniciativa privada, quando ele se aposenta, ele acaba recebendo uma parte do seu salário, que é o quê? É uma provedoria. E eu constatei também, e isso acontece até hoje, que o cidadão da iniciativa pública, né, o funcionário público, ele não se aposenta, ele continua ganhando o salário que ele ganhava quando trabalhava. Então, eu concluí o seguinte, que a Previdência, ela não ostentava só a condição de provedora, ela ostentava também, e ostenta até hoje, a condição de empregadora. Então, nessa circunstância, eu concluí que eu tinha que buscar uma forma de construir uma renda mensal capaz de me proporcionar uma vida digna, evidentemente. E foi aí que, baseado nisso, baseado também na experiência, na leitura do mercado americano, que não tinha e não tem uma estrutura de previdência, eu falei, bom, eu acredito que se eles conseguem se aposentar com ações, eu também vou conseguir, tá certo? Aí eu realizei um trabalho, tentei procurar, tentei vasculhar qual o papel que na ocasião pudesse nos proporcionar essa renda mensal, e diante disso eu fiz um trabalho, tá certo? Que eu tinha convicção, mas não tinha certeza que ia acontecer. Eu fiz um trabalho onde eu propunha que o cidadão comprasse 1.000 ações por mês durante 30 anos. Se você para se aposentar, tem que contribuir 30 anos, por que não comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? E eu, então, previ que a coisa pudesse dar certo. Não tinha absoluta segurança, mas tinha a convicção que, se nos Estados Unidos isso vai, por que não vai aqui? E acabei, então, diante dessa convicção, colocando o nome do trabalho de Ações Garantem o Futuro. E realmente eu fui contemplado, né? Porque as ações garantem o futuro, evidentemente. E hoje eu tenho uma carteira de renda mensal, invejável, claro, mas sempre direcionado para a mesma trajetória. O que eu faço hoje, eu fazia em 1971, 72, só que com um volume diferente de recursos, tá certo? Então, dito isso, eu gostaria de deixar para os senhores, aqueles que tiverem uma pergunta, aqueles que tiverem dúvida, né, sobre a minha trajetória. Não adianta falar da minha vida, porque eu fui engraxado, vendi bala no cinema. O meu padrinho, ele era alfaiate, e eu fui tentar aprender, mas não era o meu DNA, tá certo? Então, essa é a minha vida. Eu hoje vivo tentando mostrar a todos que investir no segmento acionário é uma coisa extremamente gratificante se as pessoas traçarem um objetivo, traçarem uma trajetória. Eu sempre digo o seguinte, quando em 1971, se não me falha a memória, eu tentei formatar uma carteira de previdência, que na época era uma carteira de renda mensal. A primeira coisa que eu determinei foi o seguinte, eu tenho que ter uma prioridade, tá certo? E a minha prioridade qual era? Era formar uma carteira de renda mensal. Então, esta prioridade acabou me ajudando, primeiro, a administrar os meus egos e depois a controlar os meus egos, tá certo? Então, cada vez que eu ia desenvolver alguma coisa ou fazer um gasto qualquer, eu chegava e falava, mas esta é a minha prioridade? Não, então não vou fazer, tá entendendo? Isso me ajudou muito, tá certo? E aí fui colocando outros ingredientes, que é a questão da disciplina, a questão da paciência, não é isso? E é isso que me trouxe aqui hoje, né? A ter uma carteira de renda mensal que
eu considero uma carteira de renda mensal bastante significativa. Tá bom?